profissionais do mundo inteiro, que paga muito bem, e não tem gente que sabe fazer isso, é teste de software. Então, entre os membros da equipe tem programador, tem dev e tal, então eles, pelo que eu vi, por exemplo, dependendo da empresa, você pode, por exemplo, ter um cliente que quer que você faça uma página para ele comercializar as coisas e você precisa deixar as coisas do jeito que ele quer, senhas, e-mails, não sei o que. Em princípio fica uma equipe, né? Nunca é só uma pessoa. Então tem várias aplicações. Eu gostaria de poder saber mais para contar para você. Na verdade, eu não sei também. Ó. Comentaram comigo em compatibilidade de máquinas, né? Porque eu estou falando de daqui a pouco eu vou voltar nesses assuntos, tá? Mas eu estou falando de um programa que roda basicamente em Windows, né? E a programação basicamente ela é feita para ser feita em Linux. O Windows agora está fácil e Mac parece que está super fácil também. Chromebook aí você está no limbo. Mas felizmente tanto o Jupyter quanto o Google Colab também funcionam muito bem porque são servidores. Então, é que você falou tudo. Esse Colab é uma salvação. Ele faz coisas fantásticas, fantásticas. Você pera só um minutinho para chegar a hora da aula, tá, pessoal? Por isso que eu tô. E até para mostrar da Imelis no chat que eu vi agora. Mas cadê? Tem pouca gente aqui. Deixa eu ver. Perdi aqui. Não é aqui, eu consigo ver. Peraí. 214, vixe. 215, vixe. A pessoa tá chegando agora. Boa noite, boa noite, boa noite. Esperando todos chegarem para dar continuidade aqui na nossa aula. Deixa eu voltar aqui para o slide na segunda aula. Aqui falando dos contatos, para quem não pegou. Vou passar rapidinho aqui, peraí, fazer assim. Aqui. O Jupyter, ele é um site também igualzinho. Se você colocar Jupyter no Google, ele vai te levar para um site e você consegue clicar lá e pedir para abrir um terminal em Python também em Python, tá? Ele funciona igualzinho o Google Colab. O Google Colab é mais direto, no Jupyter você tem que clicar em alguns links ali até chegar no terminal. Tem que pedir para abrir um terminal Python 3, basicamente. Mas ele é igualzinho também. Bruno, se quiser, manda um e-mail para mim. Eventualmente lá no meu site também, eu tenho até o meu Lattes e tem uma pequena resumo dessas pesquisas lá. Se quiser, pode entrar lá e depois mandar um e-mail para mim. Qualquer coisa no final dela me lembra que eu volto lá nos meus contatos. É um caminho bastante árduo e eu te incentivo. Tá? A carreira acadêmica é bem legal. Título é uma coisa que eles nunca vão conseguir tirar de você. Né? Dinheiro, essas coisas eles roubam, mas o seu título, o seu conhecimento jamais pode ser tirado de você. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui então, tá? Com a nossa conversinha. Antes de partir aí para a parte mais chatinha aí da disciplina começar, para vocês algumas ferramentas, tá? Atuais que eu tenho e aconselho que vocês deem uma olhada aí. Por exemplo, tem um aplicativo chamado Grasshopper. Eu não sabia se tinha para Mac, mas tem sim, já me falaram no chat. Tanto para Mac, para iOS, quanto para Android. Tá? Um aplicativo de celular que te ensina, a partir de um joguinho, a linguagem de programação. Essa daqui é em JavaScript. Tudo bem? Se você quiser, também tem esse site aqui, ó. Até esqueci de comentar na outra aula, mas o pessoal do chat me lembrou. Então agora eu não vou esquecer de falar que foi o cara do Manual do Mundo que passou para mim esse link aqui. Passou para mim não, eu vi lá no Iberê, né? Ele usando o Tinkercad para fazer simulações online do Arduino. Lembrando que o Arduino é um professor nosso, tá? Da Unip. Aliás, quem quiser, puder, segue lá, por favor. Arduino.explica. De repente ele vai abrir, vai ter 200 novos inscritos, ele vai ficar super contente. O Arduino é um amigo meu, dá aula junto. Ele é autor, inclusive, das apostilas, tá? Então, segue o Arduino lá. Mas isso daqui é o professor. Eu estou falando da placa, a Arduino de programação, ela é programável em C++. Perguntaram para mim, nessa linguagem C, ela ainda tem
visibilidade, a linguagem C ela é extremamente robusta, ela sempre vai ter visibilidade. Se puder te aconselhar, programa em Python. Python é uma linguagem moderna, tá? Mas isso daqui é pessoal, dica minha. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Passando para mim aqui no chat, peraí, deixa eu só lembrar, pegar o nome direitinho aqui. Eu já entrei aqui, é Symbolab. Vou colocar aqui, ó, Symbolab, talvez vocês conheçam já. É um site que faz contas, igual a Wolfram também faz. Quer dizer, todas as integrais, as derivadas que eu mostrei para vocês, eu fiz em Python, porque eu quis programar e fazer isso na mão. Porém, tem ferramentas visuais na internet que faz isso para vocês de graça, tá? Então, a Wolfram é o site que eu recomendo. Esse site aqui, pessoal, ele foi desenhado para você digitar qualquer coisa lá e ele te responder. Foi feito para responder todas as perguntas do mundo. Tem uma máquina que está aprendendo as coisas aqui, isso aqui está ficando cada vez mais potente, tá? Eu sempre usei o Wolfram, que é o tal do matemática, né, do software, e agora mandaram para mim aqui no chat esse Symbolab, que é um site que faz também as integrais, as contas, tudo de uma maneira simbólica. Tudo bem? Repito aqui, tá, que é muito interessante que atualmente vocês, antes do inglês, aprendam a falar uma linguagem de programação. Eu estou exagerando aqui, eu sei. Tá, mas eu gostaria que vocês, para a vida, aprendessem pelo menos uma linguagem de programação. E a minha sugestão, mais uma vez, eu fico aqui com o Python. Tá? Então, tem aí umas coisas que eu acho que tornam a linguagem Python muito mais interessante do que as outras. E eu posso falar para vocês que é uma linguagem simples e extremamente inteligente. Por isso que eu gosto dela. Ela é compacta. Você não precisa ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias. O Python vai direto ao ponto. Tudo bem, então são tendências atuais. Eu gostaria que vocês, pelo menos até o final do curso de vocês, aprendessem aí bem uma linguagem de programação. E minha sugestão fica aí ser o Python. Tudo bem? Bastante coisa aqui para o chat, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer com vocês, então, pessoal, antes de entrar na programação e lógica de programação, fazer o que todo professor faz, que é coisa de aula, é passar de toda programação, histórico do programador, do computador em si. Isso é comum em todas as aulas, tá? Até o pessoal, quando eu começo a falar disso, quem já fez curso de redes, alguma coisa, fala assim, nossa, professor, nostalgia, você está falando, essas coisas estão me lembrando do curso que eu já fiz um tempo atrás. Todo curso de programação é igual, começa da mesma maneira e eu não vou fugir à regra. Então, pessoal, para que eu uso o computador? Para que o ser humano inventou, então, o computador? Então, o computador ele é usado basicamente em três situações. Quer dizer, eu tenho três tipos de problema. Primeiro problema, eu tenho uma quantidade muito grande de coisas para fazer cálculo, para contar. Eu tenho, então, uma situação que eu tenho muitas coisas para contar e eu quero ser preciso. Eu tenho essas duas características e eu preciso ser rápido. Quer dizer, eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso ser preciso, eu preciso ser rápido. Nessas situações, então, a gente inventa uma máquina que ajuda a gente. Por exemplo, problema de contagem. Começa a contar, 1, 2, 3, e a gente começa a contar usando os dedos da mão. Só tenho 10 dedos na minha mão. Começar a contar coisas muito acima de 10, se eu não sou uma pessoa muito esperta, ou muito ligada, sou meio avoado, eu vou perder a conta. Imagina contar no dedo, por exemplo, 123. Chega lá no 58, você já perde... aí começa a ficar complicado. Imagina se eu tenho um rebanho de ovelhas com 527 animais. Aí todo dia, no final do dia, vão passar pelo portãozinho, eu preciso contar todos eles ali para ver se algum morreu, se eu perdi algum, né? Então dá para fazer na mão nessa situação. Então a gente inventa o primeiro computador que a gente diz que é o ábaco. O que é o ábaco? Bom, primeira coisa então que vocês vão notar, eu desenho mal pra caramba. Então os senhores vão ter que me ajudar aí com a imaginação de vocês. Um ábaco, basicamente, é um suporte com arame, onde nesse arame a gente coloca umas argolinhas ou umas pedras furadas, de forma que eu possa usar essas pedras para fazer contagens. Em latim, pessoal, pedra significa cálculo, cálculos. Tá? Então, eu vou fazer um cálculo. Quer dizer, você vai usar pedrinhas para fazer contas. Na verdade, até em português, conta é o sinônimo de pedra, né? Colar de contas, colar de pedrinhas. Quer dizer, em vez de usar a minha mão para contar, eu usei pedrinhas. Ou seja, eu consigo fazer, então, cálculos com números muito grandes, muito precisos e de uma maneira muito rápida. Tá? Então, dada essa necessidade de fazer esses cálculos, a gente inventou
essa primeira máquina. Dando um salto violento aqui, em termos de tecnologia, eu vou falar para vocês do primeiro computador elétrico que foi construído pelo ser humano. Porém, antes disso, vale muito a gente lembrar que na época da Segunda Guerra Mundial, existia um problema de criptografia. Aqui, ó. Criptografia. O que é criptografia? Criptografia é a arte de você pegar uma mensagem e codificar ela. Passa um código, ela vai chegar de um jeito que você só consegue saber a mensagem original se você souber a chave para fazer o que a gente chama de codificação. O problema é que os nazistas eles tinham uma máquina chamada Enigma, que tinha mais de 1 milhão de combinações possíveis, e todos os dias de manhã eles mudavam a chavinha de combinação, o que tornava o processo de criptografia praticamente impossível. Aí, o governo do Reino Unido, da Inglaterra, eles contrataram os melhores matemáticos, jogadores de xadrez e os caras que entendiam de lógica para tentar quebrar esse código dos nazistas. Tá? Esse assunto está muito bem retratado. A pessoa já falou aqui para mim, no filme chamado O Jogo da Imitação, que conta a história de um matemático chamado Alan Turing. E esse Alan Turing é um matemático fantástico. Ele inventou uma máquina eletromecânica que conseguia, usando uma... Perceba, nós seres humanos a gente conta usando base 10. Ele inventou uma máquina usando uma base binária, a chamada base 2, e essa máquina eletromecânica dele conseguia, através de um monte de verdadeiro e falsos, fazer então a quebra dessa criptografia. Tá? Então, na verdade, o pai do computador, em termos históricos, foi o Alan Turing. Ele foi o primeiro cara que inventou, projetou e construiu uma máquina eletromecânica que conseguiria fazer vários cálculos ao mesmo tempo. Então, no filme mostra um monte de engrenagem, né? Ligado? E eles quebrando o código dos nazistas. Aí a história é fantástica, né? Vale a pena você dar uma olhada nesse filme, chama O Jogo da Imitação. Mostra, inclusive, questões filosóficas, né? Tipo, os caras quebraram o código, mas você não pode falar para o inimigo que você sabe que o código. Você tem que ficar quieto, né? Então, alguns navios, eles sabiam que ia afundar, e eles deixaram afundar, porque se eles fugissem, os alemães iam descobrir que eles estavam quebrando as mensagens, e aí ia mudar tudo. Então, até o final da guerra, os nazistas estavam crentes que jamais esse código do Enigma ia ser quebrado. E se você pegar para estudar a história da máquina, você vê que é realmente impossível um ser humano conseguir quebrar esse código. Realmente é verdade, para o ser humano é impossível. Mas uma máquina não. A máquina de Turing é uma coisa que até hoje ela existe. E tem uma coisa chamada teste de Turing. Então, é realmente um gênio da matemática e da computação. É o pai do computador. Infelizmente, o nome dele não é tão lembrado assim na história da computação. Hoje em dia as coisas estão mudando um pouquinho, né? Aí vocês vão ver lá no filme que no final da vida dele, ele morreu quase por depressão. Que como ele era homossexual, o pessoal castrou ele quimicamente, deu um monte de remédio lá para ele, aí ele foi ficando cada vez mais deprimido, não conseguia pensar direito e definhou. É uma história extremamente triste do que os caras fizeram aí com um dos gênios da matemática. O preconceito, né? Enfim, dando então todo o crédito para o Alan Turing, tá? Quebrar o código dos nazistas com a máquina dele, podemos falar então do ENIAC, tá? Que também é uma máquina que data lá da Segunda Guerra, só que é do exército norte-americano. Foi depois da guerra que isso aqui começou a funcionar, na verdade. Mas eles queriam fazer então uma máquina, pessoal, que conseguisse calcular a trajetória balística. Por exemplo, eu tenho um canhão aqui, aí eu vou soltar um míssil. Esse míssil, ele vai fazer uma parábola e vai cair exatamente aqui. Não pode cair na cidade, né? Porque cair na zona militar. Então, para fazer esses cálculos de tirar o alvo, eles montaram então esse computador eletromecânico. Só por curiosidade, tá? Então, ele é uma máquina gigante que ocupava uma sala inteira. Está aqui para vocês uma fotografia do ENIAC. E diz que ele funcionava ali com 17 mil, aproximadamente, um pouco mais, 17 mil válvulas termiônicas. Válvula termiônica, para tentar dizer aqui para vocês, é um tubo de vidro em vácuo, desenho mal pra caramba, né? Aí tem uns terminais que você liga na eletricidade e aqui ele passa por um filamento, que é como se fosse uma lâmpada incandescente, quer dizer, a eletricidade quando passa aqui, isso aqui gera luz, isso aqui gera calor, muita luz e muita calor.
qual que é a função de uma válvula nesse circuito? Aqui é uma pergunta de engenharia elétrica. Só por curiosidade, função de válvula é retificar e amplificar sinal elétrico. Então tinha ali, 17 mil válvulas para fazer essa máquina aqui rodar. Eu escolhi essa foto aqui, não foi à toa. Vocês estão vendo que tem uma menina aqui e tem um rapaz. Não se enganem, tá? Quem programava essa máquina e todas as máquinas até certo tempo era essa pessoa aqui, essa menina. Não se sabe por quê, mas no início só existiam mulheres programadoras. Então aqui no ENIAC, quem rodava o ENIAC eram 6 meninas que programavam ele. Esse cara aqui, a função dele é técnico. Ele não sabe o que ele está fazendo lá. Ela manda, queimou a válvula X, ele vai lá, tira a válvula queimada, coloca a válvula nova. É isso que ele faz, ele é técnico. Então, desde o começo da história da computação, os primeiros programas de computador foram escritos por mulheres, e as primeiras programadoras, quem programou as naves para chegar lá na Lua, é tudo mulher, tá? Então, se naquela foto da NASA, naquela sala de computador, tem 30 engenheiros e tem uma menina, é essa menina que programava toda a máquina. Vocês não se deixem enganar por esses fatos. Então, coloquei aqui para dar crédito para as meninas que rodavam todo esse negócio aqui, ó. Por curiosidade, tá? Essa válvula, ela gerava muita luz e muito calor. É que eu comentei com vocês. E aqui, pelo menos aqui em São Paulo, existe um efeito do verão que é muito desagradável. Chega lá no final da tarde, se acende a luz e começa a encher de bichinho em volta. Aqui, pelo menos na minha terra, a gente chama de aleluia. Aquelas içá. E aqueles bichinhos que ficam em volta da luz. Então aqui nos Estados Unidos também, né? Quer dizer, acendia ali a válvula começava a irradiar calor, pousava ali um mosquitinho, pá, queimava a máquina. Aí queimava a máquina, parava de funcionar, vinha a menina aqui e falava, ó, vai subir. Um termo que eles usavam na época, there's a bug in the system. Bug é a tradução para inseto. Hoje em dia você fala, putz, meu telefone está bugado, né? Não entrou uma mosca ali e queimou o transistor e fez ele parar de funcionar, não. Mas é um termo que a gente usa lá nessa época aqui do ENIAC, né? There's a bug in the system. Mas enfim, o que importa pra gente não é essa parte de história, a gente quer saber realmente o nosso presente, tá? Então foi só a partir dos anos 1970 que os senhores engenheiros conseguiram dar utilidade para uma coisa chamada material semicondutor. Até então o semicondutor não prestava para nada, até os engenheiros construírem um transistor com ele. O que o transistor faz? O transistor é exatamente fazendo a mesma coisa que uma válvula faz, só que ele tem grandes vantagens. Por ser um semicondutor, ele não esquenta e ele não ilumina, ou seja, ele pode ser construído uma geometria muito menor e ele não vai esquentar. Ou seja, a nossa tecnologia vai avançar muito a partir do momento que a gente substitui as válvulas por transistores. Tudo bem? Ou seja, o que a gente vê, então, foi a tal da miniaturização da nossa tecnologia. As coisas grandes começaram a ficar cada vez menores. Tanto é verdade que a tecnologia foi tão grande, que a pessoa começou a fazer tanto transistor e tanto processador, que surgiu o termo Vale do Silício, que o silício é o elemento da tabela periódica que me faz, através de dopagem, conseguir construir, então, semicondutores que podem ser usados na tecnologia. Então, lá na Califórnia, tem um monte de empresa trabalhando com fazer processador de computador. Então, pra vocês terem ideia, em 96 foi o ano onde eu entrei na faculdade. Eu lembro de todo mundo estar falando na época desse artigo aqui, o ENIAC on a Chip. O que eles fizeram? Eles pegaram, então, todo o circuito do ENIAC, que era o tamanho de uma sala, e conseguiram fazer isso ficar tão pequeno, mas tão pequeno, que o mesmo circuitinho pode ser redesenhado agora no mesmo tamanho de uma moeda de $1. Quer dizer, então, que uma sala inteira conseguiu ser reduzida a um tamanho insignificante. E as coisas estão ficando cada vez menores. E aqui o pessoal da Pensilvânia mostrou, tinha um blueprint, né, que eles dizem, do circuito. Então, se você aumentar aqui, você consegue ver todas as conexões de todos os... Então, o que a gente está vivendo agora, né, é basicamente uma situação de limitação. Então, coloquei aqui, são dados bem antigos, mas mostrando que conforme o tempo passa, a gente vai conseguindo colocar cada vez mais transistores dentro de um pedacinho pequenininho.
Quer dizer que atualmente, hoje, os transistores devem estar em alguma coisa perto de 9 nanômetros de distanciamento, quer dizer, é 9 vezes 10 a menos 9 metros. Entre um transistor e outro, tem um espaço que aqui devem caber, sei lá, alguns átomos. As coisas estão ficando muito, muito pequenas. Vai chegar uma hora que esse espaçamento não vai ser mais possível. Quer dizer, as coisas vão começar a ficar menores do que o próprio átomo, que é impossível para a nossa natureza. Então a gente está chegando no limite. Tá? Antigamente, a gente costumava falar dessa tal da lei de Moore. Até comentaram comigo na primeira aula se eu ia falar da lei de Moore. Vou sim. Tem uma tendência basicamente linear aqui, ó, falando pra gente que a cada 18 meses o computador fica 2 vezes mais rápido. E eu vivi isso. Você compra um computador hoje, daqui 2 anos, sua máquina está obsoleta. Ela não roda mais o Zoom, ela não vai rodar mais o aplicativo. Pokémon não vai rodar mais, vou ter que comprar uma outra máquina. Quer dizer, então, que a gente já tem esse tipo de coisa acontecendo na indústria. Tudo bem? Em princípio, vocês sabem que as coisas já são feitas para quebrar, né? O pessoal até colocou aí para mim no chat os termos disso. As coisas, elas já são feitas para estar obsoletas. Então você já compra um celular sabendo que daqui 2 anos ele não vai ter toda a capacidade que você precisa para, né, segundo a propaganda, fazer as coisas que você precisa fazer. Tudo bem? Então agora a gente tem um grande problema. Até falaram aqui para mim no chat. Tá? Eu acho que essa tecnologia de fazer as coisas ficarem menores já não adianta mais. Não. Então talvez a gente tenha que tratar a eletrônica como uma tecnologia obsoleta. Quer dizer, num fio condutor, passar elétron de um lado para o outro, talvez não seja mais ideal. Bom, uma carga andando no condutor, efeito Joule, ela vai esquentar, você vai perder energia. Qual que é a proposta, então? 2 propostas. Primeiro, em vez de usar elétron para ir para um lugar para o outro, você pode usar luz. Caramba, professora, fotônica, então é usar fótons ao invés de elétrons para fazer o movimento. Você pode achar esse termo aqui extremamente futurista, né, e ficção científica, mas se você lembrar, a internet está chegando por fio da ótica. Vantagens inúmeras de fotônica em relação a elétrons. E, conforme já contaram aqui para mim no chat, a gente vai precisar usar mecânica quântica, computador quântico, para começar a fazer essas coisas, tá? E uma das tendências é a gente usar, por exemplo, o spin do elétron para cima e para baixo para conseguir fazer o chaveamento de informações tipo verdadeiro e falso. O que eu tenho atualmente são trilhas magnéticas. Tá? Então eu quero pegar o menor ímã que existe no universo, que é um elétron. Tá? Então, de novo, a gente usar aqui o elétron, agora, em vez de fazer eletrônica, vai fazer guardar a informação usando o elétron. Tudo bem? Infelizmente eu não consigo falar muito com vocês dessas tecnologias aqui, porque, né, não é o intuito da aula, eu estou contando isso justamente para provocar vocês. Para provocar aí termos novos para vocês pesquisar. Mas o que eu gostaria de tentar alertar aqui, peraí, tudo bem. Lá na década da Segunda Guerra Mundial, cara, aquele computador do Alan Turing, aquela máquina eletromecânica, ele já conseguia fazer uma coisa fantástica, que é quebrar o código do Enigma. Lá nos anos 70, o programa Apollo dos Estados Unidos já fazia com que as máquinas máquinas de 70 eram muito mais antigas. Elas conseguiam então pegar uma espaçonave e sair da Terra e chegar na Lua. Eu tenho um telefone celular aqui, que ele é muito, mas muito mais potente do que aquele computador, que eu preciso para mandar um homem para a Lua. Quer dizer, eu tenho nas minhas mãos aqui uma ferramenta extremamente tecnológica com poder de processamento violento. Por que eu não estou dominando o mundo, então, com esse celular? O que está acontecendo, então, com a nossa sociedade? Aí que está a tal da programação, e aí que está a parte das pílulas. Se você quiser, então, viver num mundo onde você não vai enxergar a programação, tudo bem, sua vida vai continuar igual. Mas se você começa a trabalhar com programação, você vai se perguntar. Na verdade, o que eu quero saber é, cadê todo esse processamento que esse computador tem? Você está falando, e todo mundo está acreditando em mim, que esse celular, esse computador é extremamente potente em termos de processamento. Mas cadê
esse processamento. Eu estou construindo uma máquina aqui, tem uma inteligência artificial, eu tenho um robô que está lavando a louça para mim, e o que você está fazendo com isso? Na verdade, pessoal, o que está sendo feito no mercado, na indústria, é esse termo horrível que está aqui, ó, que em inglês significa what you see is what you get. Significa assim, que as coisas são visuais. Tá? Então, eu vou usar todo esse processamento que é violento para literalmente esconder a programação. E em vez de fazer o usuário aprender a programar, eu vou, por exemplo, abrir um programinha. Naquele programinha, eu vou fazer um quadradinho, onde nesse quadradinho eu vou desenhar, por exemplo, uma impressora. Faz de conta que tem uma impressora desenhada aqui, tá? Então significa que se o cara não sabe nada de programação, ele pega aqui, então, um aparelhinho que tem assim se mexe, ó, vocês estão vendo a flechinha se mexer. Se eu colocar essa flechinha em cima dessa impressora e apertar um botão, magicamente o computador vai entender que é para usar aquela máquina que é impressora e colocar na tela o que está escrito aqui. Pessoal, em termos de computador, o que o computador sabe fazer, ele sabe fazer duas coisas. O computador entende o que é zero, ele entende o que é um. Só. Toda a programação, tá, então, para esconder todos esses procedimentos, todas as instruções, para você achar que é fácil mexer no computador. Por exemplo, aqui eu tenho uma caneta, aí eu tenho um tabletzinho aqui, ó. Mas conforme eu encosto essa ponta aqui, nessa superfície, ela transforma esse toque de ponta em um desenho. Conforme eu mexo, ele transforma. Quer dizer, eu não preciso saber a programação. Eu falo, olha, pega esse ponto que está exatamente nessa parte da tela, nessa coordenada x e y, pinta de vermelho, continua pintando de vermelho. Esse tema de programação, pensando só em termos zeros e uns, é impossível de fazer. Caramba, como você consegue fazer um risco vermelho numa tela usando só zeros e uns? É aí que está a programação, né? Você não precisa saber disso, você compra pronto. Eu pago caro nisso daqui porque é só eu ligar um cabo e começar a esfregar aqui o lápis, ele vai começar a desenhar. Como se fosse mágica. Não é mágica, né? Alguém programou isso para mim. Então, todo programador, o que ele vai fazer é tentar, então, esconder do usuário o código. Porque é uma coisa feia, uma coisa que ninguém quer ver. É que nem um esqueleto, né? Você quer ver só a parte bonita de fora. Ninguém quer ver o que está por dentro. Mesma coisa aqui com o computador. Então, o que o programador faz, em essência, é esconder a programação dos usuários finais. Então, aqui no meu PowerPoint, eu consigo colocar a fonte, eu consigo mudar a cor da tela de fundo, eu consigo colocar uma figura aqui, simplesmente apertando botões com desenhos e fazendo as coisas visuais, o que programação não é verdade. Alguém precisou fazer isso para mim. Então, o programador que fez isso para mim. Bem, ou seja, todo o processamento que está sendo utilizado atualmente está sendo gastado para processamento visual, perdão, e interatividade com o usuário. Tá? Geralmente, se é fácil de usar, não te dá controle nenhum. Por exemplo, no iPhone. O iPhone ele é fantástico, né? Ele é uma máquina que é muito fácil de usar. Os botões, ele é rápido, é tudo muito intuitivo. Porém, não te dá liberdade nenhuma. Você não pode pegar, por exemplo, e acessar e programar ele para mandar um míssil e invadir outro país, por exemplo. No Android você consegue fazer essas coisas. Mas ele é meio difícil de você usar, né? Precisa saber um pouco de programação. Então, o que está sendo feito, por exemplo, no iPhone, é contratar um monte de programador bom que escreve uma mágica e te entrega um produto final. Qualquer tecnologia que é suficientemente avançada é indistinguível de magia. Então vocês estão basicamente comprando magia. Não existe magia, tá? São os programadores fazendo toda essa mágica acontecer. Então essa é a possibilidade que eu estou abrindo para vocês. Ou vocês compram a mágica e fingem que é magia, ou você vai ser o mago lá, o alquimista que vai fazer essa magia de fato acontecer. Tô falando um monte de coisa aqui para mim, cara, que são extremamente relevantes, né? Uma coisa que eu esqueci de falar nas outras aulas, mas vou falar agora, comando de voz. Putz, comando de voz hoje em dia, é que eu não tenho aquela Alexa. Não é lá muito necessário, mas daqui a um tempo, você vai ver que várias coisas podem ser feitas via comando de voz. Até vi uma charge esses dias, falando que está tudo muito inteligente, né? Carro inteligente, casa inteligente, chaveiro inteligente, só o ser humano que está ficando cada vez mais burro. Que a gente está. Não, a gente tem que acompanhar essa inteligência junto, tá? A gente precisa acompanhar isso daí.
Então, para tentar então convencê-los, quando que eu vou usar o computador? Ser usado como uma ferramenta toda vez que você precisar. Tá? Eu preciso de uma calculadora para fazer a conta de estatística? Não. Você pode usar seu computador para fazer isso. Então, toda vez que você tiver qualquer um desses problemas aqui, eu aconselho fortemente que vocês usem o computador. Tá? É exatamente esse tipo de coisa que vai ser cobrado de vocês no mercado de trabalho. Na entrevista de emprego, o cara não vai pedir para você fazer essa integral aqui. O cara vai pedir para você qual é o seu conhecimento em planilhas do Excel, por exemplo. Então presta atenção, tá? O mundo está mudando muito rápido e a gente precisa acompanhar essas mudanças. Adicionalmente, caso vocês queiram aí fazer coisas como automação, tem software chamado LabVIEW, extremamente utilizado em empresas de engenharia. Isso aqui é um curso de LabVIEW, custa acho que mais de 15 mil reais. E, eventualmente, cursos de Arduino, que inclusive tem alguns gratuitos aí na internet, inclusive lá no Manual do Mundo, que é um canal bem legal. O Iberê faz diversos experimentos aí usando esse Arduino aí. Eu coloquei essa figurinha aqui, mas eu peguei lá da apostila de vocês, ó. É para simplificar. Eu não vou dar aula de hardware, não vou dar aula de computação, nossa aula é de programação. Tudo bem? O que eu preciso saber do computador são três coisas. A gente entra com uma informação. E o que é uma entrada? O que é um sinal de entrada? O que são unidades de entrada? Eu vou colocar aqui. É um sinal elétrico que entra na minha máquina. Isso pode ser feito, por exemplo, mouse. Beleza. Pode ser feito através do meu dedo com touchscreen. Pode ser, por exemplo, a minha voz. Eu estou falando, o microfone capta e está entrando, né? Pode ser uma imagem, vídeo. Pode ser o input do teclado. Essa geralmente é a maneira que a gente mais usa. Eu quero escrever meu nome, eu uso o teclado para entrar com essa informação. Aqui dentro, o computador vai processar isso. Aí que está a mágica da programação. Porque eu tenho um sinal elétrico, eu tenho uma máquina que só entende 0 e 1. Ela vai processar esse sinal elétrico e vai me retornar uma saída. Sem essas três coisas, eu não tenho computação. Eu preciso entrar com uma informação, fazer uma pergunta. Aí eu preciso processar essa informação, só isso não é suficiente. Eu preciso mostrar. Quer dizer, eu preciso de um sinal elétrico visual que eu consiga ver, enxergar ou ouvir. Por exemplo, pode ser um som que vocês estão ouvindo, né? Minha voz chegando em vocês. Pode ser uma imagem. Pode ser, por exemplo, através da tela do computador. Pode ser uma impressora. De qualquer maneira, o que eu só queria deixar claro, que eu vou usar com vocês em programação, é que eu preciso de três processos. Eu preciso de uma entrada, eu preciso de um processamento e depois eu preciso de uma saída. Eu digitei uma informação com o teclado, ele entrou, o computador faz a conta lá, o que quer que seja, e ele coloca na tela para a gente a resposta. Eu preciso, então, em princípio, desses três passinhos aí. Tudo bem? Então, vamos lá. A parte da programação em si tem um problema muito sério. Por quê? Porque eu quero escrever um programa no computador. Eu quero que o computador faz para mim uma instrução. Quer dizer, o computador faz para mim 1 mais 1, por exemplo. Como que eu faço, então, para fazer o computador fazer uma conta para mim? Problema. Eu sou um ser humano. Aqui, ó. Humano. Que linguagem que a gente fala? Bom, a gente fala a linguagem humana, né? E aqui no Brasil, a gente fala português. Porém, eu preciso me comunicar com a máquina. A máquina, ela não fala português. Na verdade, eu vou colocar aqui entre aspas que ela fala binário. Quer dizer, a máquina, por mais que ela seja extremamente rápida, e ela é muito rápida, ela é extremamente limitada. Ela só sabe fazer duas coisas. Ela sabe processar um 0 e um 1. Por exemplo, eu mando sinal, não mando sinal. Tem corrente, não tem corrente. Então, 0 pode ser falso e 1 pode ser verdadeiro. Essa é uma lógica binária, verdadeiro e falso. A máquina só entende lógicas desse princípio. Eu só entendo português. Como que eu faço, então, para conversar com a máquina? Então, pegar a situação, né? Eu falo português, a pessoa fala russo, eu vou dar essa aula para ela falando em português. A pessoa em russo não vai entender absolutamente nada. Aí vocês vão falar para mim que para a pessoa em russo entender, ela vai precisar de uma maneira fazer uma tradução
da minha linguagem, usando as minhas palavras, as palavras da língua russa para você entender. A imagem, a mensagem é a mesma, só que a linguagem usada é diferente. E é o problema que eu tenho aqui. Ou seja, eu falo uma linguagem humana, a máquina fala uma linguagem binária. Como que a gente faz para se comunicar? Não dá. Tem que falar a mesma língua. Para isso, então, existe então o conceito de compilador. O que é o compilador? O compilador, então, vai ser o programa, ou a tradução da linguagem humana para a linguagem de máquina. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é escolher uma linguagem para trabalhar. As linguagens humanas que a gente conhece para programar são essas daqui, ó. C e variações, Java, Basic, Pascal, Delphi, Python, Flash, PHP. Falaram para mim de COBOL no chat também. São várias e várias e várias linguagens. Bom, eu tenho inglês, português, japonês, alemão, várias línguas. Eu tenho, por exemplo, uma poesia. Essa poesia pode ser lida em várias línguas. Eu gosto de falar essa linguagem aqui. Se você quiser, então, aprender uma outra linguagem, o que você precisa fazer? Você precisa aprender as palavras e as linguagens. Coisa legal. Se você sabe lógica de programação, é muito fácil você mudar de uma linguagem para outra. Na hora que você sabe pensar, você só precisa entender as palavras, os comandos. Aí você traduz de uma linguagem para outra e aí é fácil. A gente costuma dizer que se tem uma curva de aprendizado, essa curva de aprendizado ela é bem curta. Se você já sabe programar em uma linguagem, você consegue programar em qualquer uma outra com uma facilidade muito grande. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? No curso, a gente não vai usar nenhuma dessas linguagens. Eu vou usar aqui a linguagem chamada Portugal. E quem vai fazer esse compilador para a gente vai ser o Visual G. Pode ficar tranquilo que eu vou voltar a repetir todos esses assuntos lá na nossa próxima aula, quando eu começar a fazer exercício com vocês. Por enquanto, só estou contando aqui para vocês o que vai acontecer. Lá na próxima a gente faz passo a passo isso daqui. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar abrir esse compilador, escrever as instruções. Essas instruções vão ser convertidas aí para o computador executar elas. Isso que a gente vai fazer aí. Então, o compilador é um tradutor. Tá? Ele traduz da minha linguagem para a minha linguagem de máquina. Eu não sei o que ele faz. Ele só faz. Eu vou apertar um botão e ele vai executar o código. Então, eu vou dar uma receita de bolo para o computador, ele vai executar e vai mostrar para mim uma resposta. Eu não sei o que ele vai fazer. Tá? Isso aqui, na verdade, só algumas meninas conseguem falar a linguagem do computador. Né? Então, isso aqui vai ser basicamente a nossa mágica. Eu escrevo o código, como ele vai virar uma sequência de zeros e uns, isso aqui vai ser a nossa mágica. Não é o intuito do nosso curso deles. Tudo bem? De novo, eu aconselho, entre essas linguagens todas, que vocês vão para a linguagem Python, que é as mais legais que a gente conhece. Peraí, deixa eu falar com vocês agora sobre lógica. Peraí. E presta atenção. Eu vou fazer um jogo aqui com vocês, tá? Não tem nada a ver com matéria, tá? Com programação em si, mas tem a ver com lógica. O que é lógica? Lógica é eu ensinar para vocês um procedimento mental e vocês conseguirem fazer essa tradução. Por exemplo, alguém aqui sabe falar base 2? Com certeza, um ou outro, eu não acho que sabe falar isso daí. Mas alguém sabe falar base 2? Tá, alguns já falando que sim, falando que sim também, mas eu acredito que nem eu, quando era aluno, boa parte de vocês nunca usou base 2 e não sabe falar base 2. O que a gente sabe falar? A gente sabe falar, peraí, ó, base 10. Tudo bem? O que é a base 10? Base 10, pessoal, significa que eu vou escrever todos os números usando 10 como base. 10 elevado a x. Como assim? 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4 e assim por diante. Na verdade, né, 10 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 1, 10, 10 ao quadrado, 100, 1000, 10.000. Essa é a base... Opa, vou fazer o tracinho direitinho. Base 10 significa que todos os números que a gente conhece, eles são escritos através dessa base que está aqui, ó. Por exemplo, aqui tem um ábaco, olha só como que é. O ábaco pode ser, então, dividido dessa maneira aqui, ó. Eu coloco as unidades aqui em azul. Então, em azul são as unidades. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Então, é 7 vezes 10 elevado a 0.
7 vezes 1, 7, né? E dezena? Dezena eu tenho 1, uma bolinha roxa. Quer dizer, eu tenho 1 vezes 10 elevado a 1. Quer dizer, toda hora que eu vou escrever um número, então, a gente sempre faz esse número escrito na base 10. Por exemplo, o número que está representado aqui, ó, é 2.417. Ou seja, é 2 vezes 1.000, mais 4 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 7. Quer dizer, essa base aqui está sendo usada, então, para escrever os nossos números. A gente usa a base 10 por quê? Porque eu tenho, no princípio, 10 dentro da nossa mão. E, para usar a base 10, deixa eu apagar aqui, eu conheço, então, 9 símbolos. Então, de acordo com a tradição dos árabes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Completo, então, os 10 algarismos, tá? Então, isso daqui são números arábicos, tá? Os romanos são assim, 2, 3. Essa nomenclatura aqui não é nem indiana, nem nada. São números arábicos. A gente usa, então, esses 10 símbolos. O que a base 2 faz? A base 2, ela não usa 10 símbolos, ela só vai usar 2 símbolos. Quer dizer, para a base 2, eu tenho 0, eu tenho 1. Significa, então, pessoal, para escrever um número em base 2, o que eu vou fazer, então, é usar não 10 elevado a x, eu vou usar 2 elevado a x. Beleza? Ou seja, eu quero escrever os números agora de acordo com essa base. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 a 4, 2 a quinta. Coloquei só até 2 a quinta aqui, mas isso vai embora. O que eu quero fazer com vocês agora? Eu quero mostrar um procedimento para a gente pegar qualquer número que está na base 10 e passar para a base 2. Como que eu vou fazer isso? Então vocês vão me ajudar num joguinho aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, vamos pegar o número 5. Eu quero que vocês, então, usando esses valores que estão aqui, ó, então, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 ao quadrado é 4, usando esses valores que estão aqui em preto. A regra é a seguinte, como se fosse um jogo. Você pode usar esses valores uma vez só, e você só pode somar. Pergunta, tendo em posse esses números em preto aqui, qual a combinação de números que eu tenho que somar para chegar no número 5? Então, eu vou fazer assim, ó. Para fazer no 5, é 4 mais 1. Então, eu vou fazer assim, ó. O 4 eu vou usar, então é 4, mais o 2 eu não vou usar. Vou colocar um X aqui, ó. E o 1 eu vou usar. É 4 mais 1. Usei esses dois. Deixa do jeitinho que está aqui, tá? Eu vou fazer essa pergunta mais vezes para vocês. Eu quero saber agora, vamos pegar um outro número aqui. Vamos pegar o número 6, por exemplo, que é o próximo. O número 6 está muito próximo, peraí. Vou pegar o 9. 9. Como que eu faço agora? Não pode repetir. Eu quero usar esses números que estão aqui, ó, para chegar no 9. Ah, essa é fácil, Ronda. 9 é 8 mais 1. Perfeito? Quer dizer, eu usei o 8, não usei o 4, nem usei o 2, usei o 1. É 8 mais 1. Vou pegar um número par aqui. Vou pegar o número 4. Como que eu faço para escrever o 4 aqui? O 4 é 4. O 4 está pronto. É o 4 mais 0 mais 0. Não uso esses dois aqui. Eu só uso o número 4. Só mais um exemplo. Vamos pegar aqui o número... Vamos pegar o número 15. Ixi, agora você complicou, professor. Para chegar no 15, o 16 não pode, que já é maior. Então vai ser 8 mais 4 dá 12. Mais 4, 14, mais 1, 15. Eu vou usar todos aqui no caso, né? 8 mais 4 mais 2 mais 1. Como a minha base é 2, você vai fazer um jogo que vai ser o seguinte. Se eu usei o número, se for positivo, se for verdadeiro, você vai colocar 1. Se eu não usei, aí você vai substituir por 0. Sempre da esquerda para a direita, ou seja, o número 5, segundo a minha lógica agora, é 1, 0, 1. O número 9 é 1, 0, 0, 1. O número 4 é 1, 0, 0. E o número 15 é 1, 1, 1, 1. 1111, não.
Aqui é base 10, aqui é base 2. Aí o pessoal que fez eletrônica digital já está colocando aqui para mim os resultados. Vamos ver se vocês estão entendendo mesmo? Vamos lá. Fala para mim agora, se eu colocar um número aqui. Vamos colocar o número 7, que eu não coloquei. Como que é o 7 em binários? É sempre da esquerda para a direita. Estou falando aqui para mim direto. É 1, 1, 1. Quer dizer, 7 é 4 mais 2 mais 1. 1, 1, 1. Quando tem 0 para a esquerda, não precisa colocar. Estou falando aqui para mim, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Está correto. Mas só 1, 1, 1 está certo também. Beleza, agora sim. Faz de conta que agora vocês aprenderam a falar base 2. Fala para mim agora o contrário. Eu tenho um número na base 2. Que número que é esse daqui, ó? 1, 1, 0. Todo mundo está falando para mim que é o número 6. Perfeito, pessoal, perfeito. Espera aí, vamos ver se vocês estão bons mesmo. Que número que é esse daqui, ó? É em base 2. Base 2. Fazer assim, ó, 1000. Que número que é esse? É a base 10. É 1, 0, 0, 0. Quer dizer, é 8. Todo mundo está falando para mim que é 8. Então, assim, eu acho que em princípio poucas pessoas sabiam falar binário. Agora, depois que eu ensinei a lógica, todo mundo sabe falar binário. Então, peraí. Meme, agora é meme. Fala para mim, que número que é esse daqui? Em base 10. Em base 2. Que número que é esse em base 10? Então, os senhores, se encontrarem esse meme, vocês vão dar risada, porque vocês entendem. Olha só o meme assim. Diz que existem 0 tipos de pessoas, as que entendem binário e as que não entendem. Aí o pessoal fica assim, mas como assim? Agora vocês agora podem. Agora, se alguém achar essa canequinha aí que quiser me dar de presente, eu gostaria de uma dessas, porque eu sou do tipo que entende, hein? Eu dou risada quando eu vejo. Tem camisetas, tá? Com essas coisas. Então, simples, tá? O que não está explícito é que isso daqui está na base 2. Você tem que entender a piadinha, porque se eu falo assim para vocês, pessoal, esse número aqui, ó, que número que é? Eu não posso fazer essa pergunta para vocês. Eu tenho que falar, se esse número estiver na base 2, eu estiver na base 10, que número que é esse? Se não falar nada, 1001 é 1001. Eu preciso falar qual que é a base, tá? Mas vocês entenderam aí qual que é a do meme, né? Isso aqui é uma piadinha que o pessoal de programação faz, então vocês já estão prontos aí para fazer essa constatação. O pessoal colocou 9 aí certinho, perfeito, perfeito. Beleza? Só que assim, eu preciso falar qual que é a base, senão 1001 é 1001. Você tem que, não dá pra gente assumir, tá? No caso aqui é só o meme, não tem problema. E aí, pessoal, eu tenho um problema com vocês agora, que eu preciso ensinar exatamente o procedimento que vocês fizeram para fazer a base 2. Só que aquilo é um problema. Eu tenho diversos problemas e para cada problema eu tenho uma lógica diferente. Tá? Então eu quero mostrar para vocês aqui como é difícil ensinar lógica e como que vocês podem fazer para aprender lógica. Tudo bem? Então vou fazer o seguinte, tem um probleminha extremamente clássico aqui, então tem diversos canais no YouTube, diversos sites que falam essas coisas, que são problemas extremamente interessantes, tá? Vou colocar aqui, ó, 10 problemas, 10 moedas idênticas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês sabem que eu desenho mal pra caramba, imagina que elas são perfeitamente idênticas, se eu pegar elas assim na mão, não vejo diferença nenhuma no olhar, nem na mão, não dá para sentir. Eu sei que elas são idênticas e têm a mesma massa M. Não sei qual é o valor da massa M, porque essa balança não me permite medir isso. Eu sei, porém, que dessas 10 moedas, uma e apenas uma é falsa. E eu sei que é falsa porque a massa dela é maior. Ela que é mais pesada, né?
Quer dizer, 10 moedas idênticas, porém uma delas é falsa e é mais pesada. O pessoal já está colocando aqui para mim algumas respostas, porém eu quero, como primeiro objetivo, encontrar essa moeda falsa desse lote de 10 moedas, porém eu tenho disponível uma balança aqui, e nessa balança, chamada balança de pratos, eu não consigo ler o valor da massa, porque não tem nenhuma comparação. Porém, eu sei o seguinte, se eu coloco massas iguais, esse prato ele fica equilibrado, esse que é o conceito, então. Então, pessoal, eu estou colocando aqui vários procedimentos. Eu, como estou com pressa aqui de resolver, eu vou ler aqui, mas meio que vou ignorar, vou querer resolver na brutalidade. O meu procedimento, alguém vai reclamar daqui a pouco, é um procedimento que vai funcionar. O que eu quero fazer? Eu vou pegar, então, uma moeda, outra moeda, vou pegar duas moedas. Eu dividi aqui em dois grupos de 5, mas eu tenho 10 moedas. Eu pego uma moeda, pego a outra moeda, e o que eu vou fazer, então, é comparar essas duas. Coloco uma de um lado do prato e a outra do outro lado do prato. Fazer essa simulação aqui para vocês. Eu tiro ela do bolinho de 10, coloco uma aqui e uma outra aqui. Sabendo que uma delas é falsa e a falsa é mais pesada, eu espero que aconteça o quê? Eu espero que, se eu der sorte, eu consiga encontrar a moeda falsa nessa primeira medida. Eu coloco uma do lado do pratinho, outra do outro lado. Se a moeda for falsa, ela vai pender para um lado, aí eu já achei a moeda falsa. Só que pode ser que, de acordo com a lei de Murphy, né, que existe, pode ser que eu não dê sorte na minha primeira medida, e eu faço a medida repetidamente. Segunda vez. Aí na segunda vez pode ser que ela não dê certo. Bom, meu método pode não ser lá o mais inteligente de todos, mas vocês têm que concordar comigo que ele vai funcionar. Que na pior das hipóteses, 3, 4, na última tentativa, aí sim. Eu vou sempre separando as moedinhas, né? Eu pego duas, são iguais, eu separo. Pego mais duas, são iguais, eu separo. Na pior das hipóteses, eu vou ter que fazer isso 5 vezes, porque aí, lei de Murphy, na última, vai estar ali. Putz, eu fui procurar um negócio e encontrar no último lugar que eu procurei. Então pode ser que aconteça isso. Mas você tem que concordar comigo. Ela funciona. Eu sempre consigo encontrar moeda falsa. Vou demorar, mas sempre consigo encontrar moeda falsa. Então, parte 1 está resolvida. Parte 2. Qual é o número mínimo de medições para a gente solucionar o problema? Aqui começa um pouco de engenharia. O pessoal já falou aqui para mim no chat. 3 vezes. 3 vezes. Mas como? Responder é uma coisa. Falar porque é papagaio fala, né? E agora? Me mostra. O pessoal vai colocar aqui para mim já. Eu sei, então, que existe uma maneira um pouco mais inteligente do que a minha primeira de solucionar o problema. Então, o pessoal está falando assim para mim, Honda, você tem 10 moedas. Faz o seguinte, separa elas em grupo de 5. 3, 5 aqui, 3, 5 aqui. Estão falando para mim no chat para eu fazer isso. Beleza, eu pego 5 para um lado, 5 para o outro e coloco em um dos pratos. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Com certeza, uma das moedas é falsa. Então, com certeza, ou a moeda falsa está desse lado, ou a moeda falsa está desse lado. Vamos fingir que ela está desse lado aqui, ó. Esse lado baixou. Ou seja, você elimina essas 5 moedas que estão aqui e fica só com essas 5, porque você sabe que a falsa está entre uma das 5. Então, o pessoal no chat está falando assim para mim, ó, Honda, faz o seguinte, dessas 5 moedas que são desse lote que tem uma falsa, agora mudou. Eu tenho 5 moedas, uma delas é falsa. O pessoal está falando para mim o seguinte, Honda, pega 2 moedas dessas 5, coloca 2 de um lado, pega 2 moedas e coloca do outro lado. Quer dizer, pega essas 2 aqui, de um lado, 2 do outro e compara. Se você der sorte, as 2 vão ser iguais. Ou seja, nessa situação, a sua moeda falsa vai ser que sobrou. Você em 2 medidas conseguiu encontrar. Mas, porém, pode ser que você dê azar que a moeda falsa seja uma dessas daqui. E aí tudo bem. Do lado que pender, você vai ter então agora uma situação onde você tem 2 moedas, uma verdadeira e uma falsa. Ou seja, na terceira medida que você fizer, você consegue determinar com certeza qual que é a moeda falsa. Qual que é a lição dessa lógica? A lição é a seguinte, eu tenho o meu método que demora 5 medidas para você conseguir achar a resposta certa, e tem esse método que vocês falaram para mim, que com 3 tentativas no máximo eu consigo chegar na resposta correta. Primeira pergunta, qual delas está certa?
Qual delas está mais certa do que a outra? Essa é uma pergunta capciosa, porque não tem resposta. As duas estão corretas. Se você acertou o problema, não interessa. Você acertou. É ponto. Eu dou certo para você. Não interessa como você chegou lá. Você fez com 5 vezes, ou fez com uma vez, não interessa. Solucionou o problema, tá certo. Te pago, o combinado e vou embora. Próxima pergunta. Agora, na vida, o que é legal em exatas, e todos nós temos essa mesma coisa em comum, que a gente é preguiçoso. Por que pessoas de exatas são preguiçosas? Porque a gente, em vez de sair agindo e sair fazendo, gastando energia, a gente prefere, né? Deixa eu dar uma olhada nesse negócio aqui, deixa eu pensar, ver se tem um jeito mais inteligente de fazer, e você perde um tempinho, realmente. Enquanto outra pessoa estava trabalhando, você estava pensando. Mas você, com a cabeça, conseguiu fazer com 3 movimentos, a pessoa fez com 5. Se você tem que repetir esse movimento 1 milhão de vezes para ir embora, você vai embora antes da outra pessoa. Você não está perdendo tempo, você está otimizando o seu tempo. Nessa situação, eu posso falar que a situação 2, a resposta de vocês, ela é um pouco mais inteligente, ela é um pouco mais adequada. A lógica, ela fala para a gente que a solução de vocês é melhor do que a minha. Sempre que você achar um caminho mais fácil, faça. Isso é lógica. Lógica é você se mexer pouco e fazer muito. Tá? Essa que é a graça da computação, essa que é o prazer que exatas te dá. Para você resolver um problema mental, é de uma satisfação que assim, você tem vontade de sair contando para todo mundo, sair publicando e falando, com uma satisfação muito grande. E eu não posso privar isso de vocês. Eu preciso então treinar essas situações aí. Tudo bem? O que a gente faz? Nós de exatas sempre vamos preferir a segunda solução. Por quê? Porque ela é mais esperta. Então, sempre que as coisas forem mais espertas, a gente sempre vai dar preferência. Isso que é lógica. Lógica é usar o raciocínio para você trabalhar pouco. Tá. Agora eu tenho o mesmo probleminha, só que de anunciar de uma maneira um pouco diferente. Agora eu gostaria que vocês me ajudassem. Eu acho que agora eu encerro a aula com esse probleminha aqui. Não tem nada de programação por enquanto ainda, eu vou começar isso na próxima aula, mas eu quero mostrar para vocês agora como um problema, às vezes, é impossível, e se eu contar para vocês a resposta, ele vai ser óbvio, que você nunca mais vai achar ele impossível. E esse degrau, ele é imenso, ele acontece num estalo, e eu não consigo ensinar isso para vocês, é uma coisa que depende de cada um. Vou tentar mostrar essa parte filosófica da disciplina. Deixa eu mostrar aqui esse probleminha de lógica, que ele é bem interessante. Ele diz o seguinte, que eu tenho 10 sacos cheios de moedas. Tá? O número de moedas dos sacos eu não sei. E o número de moedas de um saco pode ser diferente do outro. Por exemplo, um saco tem 500 moedas. O outro vai ter 537 moedas. Eu não sei. Não dá para você ver assim, pelo menos visivelmente você não consegue ver. Eu sei que, em princípio, todas as moedas dos 10 sacos são todas elas idênticas entre si. Tudo bem? Porém, um dos sacos tem todas as moedas lá são falsas. Então, um saco de moedas falsas. A informação que eu tenho agora do enunciado é que todas as moedinhas verdadeiras, elas pesam exatamente 1,0 gramas. E as moedas falsas, todas as moedas falsas de um saco, elas vão ser mais pesadas. Individualmente, elas vão pesar 1,1 gramas. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho esses 10 sacos cheios de moedas. Eu tenho agora de posse uma balança de precisão. O que é uma balança de precisão? Uma balança que mede aqui, 0,0000. Eu posso colocar uma moedinha aqui, ela consegue medir para mim 1,1 grama se for a falsa. Tudo bem? Beleza. Eu quero que vocês falem para mim, então, qual que é o procedimento para achar qual que é o saco que está cheio de moedinhas falsas, faz de conta que é esse daqui, ó. E depois que vocês falarem para mim qual que é o saco de moedas falsas, eu quero que vocês falem para mim qual que é o número mínimo de medidas para vocês fazerem essa tarefa, né? Vai colocando aí, pensa um pouquinho, vai usando o chat aí para colocar a resposta, daqui a pouco a gente discute, porque eu tenho já algumas maneiras que eu sei para achar essa saco de moedas falsas. Por exemplo, o que eu vou fazer é pegar uma moedinha desse saco e colocar aqui. Se medir 1,0, ela é verdadeira. O saco que medir 1,1 é o saco de moedas falsas. Então, com 10 medidas, eu sei fazer
Quero ver se vocês conseguem achar para mim um jeito melhor do que o meu. E se achar, quantas medidas vocês conseguem, então? Desculpa, quantas medidas vocês precisam para falar para mim exatamente quanto. E não pode chutar. Tem que ser, olha, vai ser esse saco aqui, ó. Tá. Eu vou deixar mais alguns minutinhos. Não, os sacos, eles não têm o mesmo número de moedas. Mas pode ser que tenha também. De qualquer maneira, o pessoal está falando para mim alguns procedimentos que envolvem, sei lá, 3. Ó, o pessoal está falando para dividir em grupos de 5 moedas, aí faz 3 tentativas, né? Alexandre, beleza? Agora vi você agora no chat, tudo bom? Estou falando às vezes para pegar uma moedinha por saco e colocar uma por vez aqui. Estou falando para colocar 10 moedas por cada vez aqui e tirar uma de cada vez. É assim, ó. Cada vez que eu ler, fizer uma leitura, é uma medida. O pessoal está falando para mim que com 3 medidas, tá bom. Tá bom, deixa eu contar para vocês a resposta. Então o negócio é o seguinte, pessoal. A resposta correta para esse exercício é uma medida. Não são 5, não são 3, não são 2, é uma única medida. Valendo ponto para a prova, mentira. Qual é o procedimento que eu preciso para uma única medida fazer essa? Você está de brincadeira comigo, né, professor? Uma medida, eu vou olhar e vou falar. Tá bom. Estão duvidando de mim. Então vamos lá, senhores. Estou brincando, tá? Não estão duvidando, não. Só tá... Mas vamos fazer o seguinte. Faz um procedimento aqui junto comigo. Então vocês vão resolver para mim. Eu só vou contar. Eu vou montar uma lógica e vocês vão resolver para mim. Faz o seguinte. Vamos pegar esses 10 sacos e vamos enfileirar eles. Colocar um do lado do outro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito? Para a gente não mudar eles de lugar e eles ficarem fixos, eu vou pegar uma etiquetinha, uma caneta e vou escrever o número deles. Saco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito? Alinhei os sacos, coloquei o procedimento, por exemplo, coloquei um número em cada uma das moedinhas. O pessoal já está começando a colocar para mim a resposta certa no chat. Mas o que eu vou fazer agora, pessoal, é o seguinte: eu vou pegar do saco número 1. Não sei quantas moedas tem lá dentro, mas eu vou abrir esse saco e vou tirar uma moedinha. Vou deixar separado aqui. No saco que eu coloquei o número 2, eu vou abrir e lá de dentro eu vou tirar 2 moedinhas. Vou pegar essas 2 moedinhas e vou colocar aqui, ó. Vou tirar 3 moedinhas ali de dentro. Vou abrir o saco número 4 e lá de dentro, com muito cuidado, tiramos 4 moedinhas. Abrimos o saquinho 5. 5 moedinhas. 6 moedinhas do saquinho 6. Aí 7 moedinhas do saquinho 7. 8. Aí no saquinho 9, eu tiro 9 moedinhas e por fim, eu vou abrir o saquinho número 10 e de lá eu vou tirar 10 moedinhas. 10. Se você fizer isso, e você vai ter um monte de moedas na sua mão, você vai juntar todas elas e fazer um bolinho. Quer dizer, então o que eu fiz? Eu endireitei os sacos, enfileirei eles, coloquei uma etiqueta com o número de cada um deles e tirei de dentro de cada um dos sacos o número correspondente, o número de moedas correspondente a esse número. Ou seja, do saco número 1 eu tirei uma moeda, do saco número 2 eu tirei 2 moedas e fui tudo juntando na minha mão. 3 moedas do saco 4, 4 moedas do saco 5. E se eu perguntar para vocês, se eu pegar todas as moedas segundo essa lógica, quantas moedas eu vou ter no final na minha mão? Simples. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 10 são um total de 55 moedas. Perfeito. Eu tenho 55 moedas na minha mão, eu vou pegar elas e vou colocar em cima da minha balancinha. Presta atenção com a lógica, porque se, não é verdade, mas se todas as moedas fossem verdadeiras, eu ia ler exatamente essa massa na minha balança. Mas isso não vai acontecer em nenhuma das hipóteses, não. Por quê? Um dos sacos está cheio de moedas falsas. Ou seja, eu vou ler, por enquanto, por exemplo,
55,6 gramas. Aí eu pergunto para vocês, se essa for a leitura, a única que eu fizer, qual que é o saquinho que tem as moedas falsas e por quê? Agora o pessoal spamando no chat, né? Pô, professor, o saco de moedas falsas é o saco número 6. Por quê? Bom, porque eu tenho um excesso aqui de 0,6 gramas. Se cada moeda tem um excesso de 0,1 grama, eu tenho 6 moedas falsas aqui nesse bolinho. E qual foi o saquinho que eu tirei 6 moedas? Foi o saquinho número 6. Bingo! Acabou. O problema agora é um problema finito. Não existe mais. Porque agora eu pergunto para vocês: se eu pegar essas 55 moedas e colocar em cima da minha balança e ler 55,1 gramas, qual que é o saquinho com moedas falsas? Cuidado, só pode ser um. Na pior das hipóteses, quer dizer, na hipótese mais extrema, eu vou ter 10 moedas falsas. E se eu tiver 10 moedas falsas, você vai ler 56,0 gramas. O pessoal mandando aqui exatamente o que eu queria que vocês colocassem para mim. Explodiu minha mente agora. Nossa, agora o bagulho ficou nervoso, professor. O negócio ficou intenso. Qual que é a graça? Por que eu fiz isso? Bom, fiz isso para fazer graça com vocês. Isso vira meme. Isso é meme. Por quê? Se eu pegar vocês agora, que acabaram de ver a resposta, e sabem a resposta agora, se eu levar vocês para a minha próxima aula, onde eu vou fazer essa mesma pergunta, e ninguém vai me responder, a hora que eu contar para o pessoal que dá para fazer com uma única medida, o pessoal vai achar que é impossível, vocês vão falar, é fácil fazer isso, agora eu sei fazer. É óbvio, você não está enxergando? Quer dizer, você tinha uma situação que era impossível, agora ela é muito fácil. E tem um degrau violento, não é fácil enxergar isso. Mas depois que você enxerga, aí vira meme, né? Fala, cara, agora eu sei resolver isso, pode mandar outro, professor. Pergunta isso na frente de alguém que não sabe, que eu quero mostrar pro cara, né? Então, lógica não dá para explicar. É você escutar. Eu sei a resposta, eu já vi isso antes. Nunca. É impossível. Não vou falar que é impossível. Mas para pessoas normais que nem a gente, assim, é muito difícil você, em 5 minutos, entender e bolar essa resposta. Lógico que as pessoas conseguem fazer isso, né? Tem gente que já pensa mais rápido do que as outras. Mas em 5 minutos, um tempo curto, é difícil você, na pressão, conseguir imaginar uma resposta dessas. Com bastante tempo, talvez você consiga mentalmente chegar a essa solução. Tudo bem? A dificuldade que eu vou ter no curso é que eu vou estar tratando exatamente com essa situação, porque para algumas pessoas vai ser óbvio, vai ser muito fácil, mas tem gente que nunca viu isso na vida, vai achar que é impossível, tá? Eu preciso fazer. O pessoal falou que está printando e mandando para os amigos, a aula que eu dei, fiz isso no ano passado, o pessoal, eu fiquei até trending topics no Instagram, porque o pessoal postou lá no Stories e me marcou, por causa do meme, né? Tá, então, o problema de lógica é que se você nunca viu aquilo antes, é impossível. Então, se eu olho um problema e sei fazer ele de cabeça, que nem esse caso aqui, é porque eu já vi ele antes, tá? Qual que é a sacada da vida? Você não precisa falar para as pessoas que você já sabia ele antes. Dá um teatrinho lá, né? Finge que você está pensando e resolve ali na frente de todo mundo. Isso funciona na vida, tá? Isso não precisa falar sempre que você sabe a resposta. Finge que não sabe e depois magicamente você descobre ali. Tá? Isso faz parte da nossa vida aí. O problema todo é que não dá para ensinar aqui no curso de programação, é aquele monkey see, monkey do. O professor faz, vocês copiam. Você faz, o professor copia. Você faz, o professor copia. Tá? Por enquanto, ainda não é a matéria. Tá? Eu vou deixar para começar a falar com vocês da matéria na próxima aula. Eu vou começar a baixar programas, usar comandinhos. Isso aqui são só entrelinhas aí que eu vou precisar para a gente manter o nosso curso. Precisa decorar alguma coisa? Não, o que eu precisei decorar para fazer esse exercício aqui, né? A gente não precisou decorar nada. Muito pelo contrário, a gente precisou começar do zero e inventar uma solução. Então é basicamente isso que eu vou propor com vocês aí. Então, na verdade, assim, perguntaram para mim, mas professor, depois que você está falando, então, nunca vai ter a situação da gente resolver problemas novos? Sim. Então, se eu tenho um problema novo que eu não sei a resposta, provavelmente eu vou usar problemas que eu já sei a resposta, para a partir deles montar um quebra-cabeça e conseguir chegar na minha resposta.
Então, se eu pegar um problema muito difícil, eu vou quebrar ele em problemas menores, resolvo os pequenininhos, aí você junta as peças e vai resolvendo o problema grandão. Tá? Então, em computação, você nunca faz uma coisa difícil, você vai várias coisas fáceis e junta depois no final. Ah, e perguntaram para mim, né, que se as duas maneiras, qualquer maneira que você use para solucionar esse problema tá correta. Só que eles vão concordar comigo que essa solução aqui de uma medida, ela além de ser inteligente, ela é fantástica do ponto de vista de lógica, né? Então o pessoal que falou, nossa, cara, isso é intelectualmente fantástico. Sim, é essa que é a graça, é você fazer um esforço intelectual violento para resolver um problema bem difícil e fazer isso com uma facilidade que não é fácil, tá? É fácil depois que você sabe a resposta. São problemas mais complexos aí. Puta, Alexandre, isso é sacanagem, eu também já passei. Calcula a média de tal negócio, você fica lá calculando a média, tem uma função média que você chama e fala, tá de brincadeira comigo. Eu já passei por esse problema. Tudo bem? Bicho, quem me mostrou a resposta? Agora eu não sei, isso aqui é muito antigo. Isso aqui é muito antigo, mas a primeira vez que eu vi esse problema eu fiquei maravilhado. Tem aquele meme, né, do cara blowing my mind. Exatamente. Beleza? Em relação ao Google Colab, o passo a passo para fazer aquilo, eu não sei se eu vou fazer para aula, mas com certeza eu devo gravar um vídeo no YouTube e vou deixar para vocês depois acessarem isso, tá? Porque aquela aula que eu dei para vocês, aquela demonstração do Google Colab, não é do curso, eu fiz só para provocar vocês. Mas, já que eu estou vendo que bastante gente está querendo saber, eu acho que eu até vou gravar um videozinho no YouTube com calma, né? Que aqui o tempo da aula, o tempo é curto, e é meio que ao vivo no improviso. Lá, se eu for gravar, eu já faço um roteirozinho, ensaio e já fica uma coisa mais redondinha para vocês. Beleza? Ó, eu vou gravar um vídeo no YouTube e vou passar para vocês. Eu só eu não passei um canal do YouTube para vocês, porque eu vi lá, eu preciso ter 1.000 inscritos para conseguir ter um nome no meu canal, chama de Bruno Honda. Senão é um monte de letras XV7, que é uma coisa gigantesca que eu não consigo, você não vai conseguir copiar e acessar. Então você vai ter que clicar no link. Então eu vou preparar o vídeo e passo o link para vocês. Se eventualmente eu conseguir esse negócio aí de ter um canal com nome, aí eu passo com certeza para vocês, né? João perguntando para mim do hashtag. Eu não sei se é hashtag programação. É um loirinho de cavanhaquinho que programa em Python. Esse moleque é muito bom, cara. Não sei se é esse daí. Ó, o link, a aula acabou já. Tá? Eu vou ficar conversando com o pessoal aqui que perguntou coisa do tipo. Então, para quem já tiver se despedindo aí, boa noite. Prazer em conhecê-los. Boa semana. Vejo vocês aí na próxima aula, né? Obrigado pelo feedback, pessoal. Agradeço aí. Legal que vocês estão curtindo. Então, infelizmente, não vai ter programação orientada a objetos, nem uma programação um pouco mais complexa. Vai ser só a introdução à lógica de programação usando Portugal, tá? Vai ser bem fraquinho em termos de programação no nosso curso, o que é um lado bom para quem está aprendendo a programar, né? Se você já programa, com certeza você vai fazer, você faz coisas muito mais avançadas do que a gente faz no curso, mas aí a gente pode ir conversando aí. Tchau, tchau, boa noite, pessoal. Valeu, agradeço todo o carinho aí. Valeu. É, chegou uma pergunta para mim na outra aula que eu não vi. Agora não sei se foi o meu aluno que perguntou se eu gosto de física quântica. Aqui não dá para ver aqui, que está ali embaixo, mas eu sou físico formado. Eu vou ver de cabeceira aqui que vocês vão ver. Já viu o livro? Ó, de mecânica quântica. 2 capítulos. Vai dar uma página aqui para assustar vocês. Ó. Os operadores aqui. Aí assim, ó, o que eu tive uma epifania esse ano, porque quando veio essa pandemia, eu pensei que eu tava ficando muito cringe, cara, porque eu falei, putz, tudo que eu sei não vai servir mais pra nada. A molecada vai me atropelar no computador. Aí eu tive então uma epifania e comecei a reaprender tudo o que eu sei de física e matemática em programação também. Aí por isso que eu tô mostrando tudo isso pra vocês, tá? A mesma coisa que eu sabia. Eu aprendi agora na pandemia tudo isso. Eu me senti necessidade de aprender essas coisas. Eu sou formado em física.
do curso, não sei falar se você vai aprender mais de programação, mas com certeza eles vão te obrigar a saber alguma linguagem ali. A série que me recomendaram foi o Loki, da Marvel. Putz, eu adoro o personagem Loki, cara, deve ser muito bom. Na verdade, eu gosto do Loki da DC Comics, então o Loki do New Gaiman, né? Mas esse Loki é um personagem muito louco, cara. O pessoal diz que é muito bom. Então, iniciação científica, por enquanto, o pessoal estava meio que cortando as bolsas por causa da pandemia, mas eu em princípio, eu posso orientá-lo na iniciação científica, sim. Vocês podem mandar e-mail para mim e conversar sobre essas coisas. Né? Você perguntou se eu queria dar aula de linguagem, né? Mas mal consigo falar português. Agradeço aí pelo carinho. Greg Braden. Beleza. Cara, vocês estão mandando as coisas, pode mandar, tá? Porque depois eu vou dar uma olhada no chat depois da aula e vou pegar tudo que vocês estão falando e vou dar uma pesquisada. Olha, curso de programação que eu fiz foi o da minha graduação, quando eu fiz física, e agora eu recomendo que vocês façam também na internet o curso em vídeo do Guanabara. Depois, até nas próximas aulas, eu posso separar esse link e deixar para vocês. É até mancada falar que eu quero gravar vídeo em cima do Python, porque não tem como comparar com esse vídeo, cara. Ele é fantástico, é muito, muito, muito bom. Se você quiser fazer um curso gratuito de Python na internet, vai no canal Curso em Vídeo, Gustavo Guanabara, mas você tem que fazer os 3 módulos e fazer os 120 exercícios. Aí eu te dou uma moral. Aí você vai estar bom. Então, Ivan, esse canal chama-se Curso em Vídeo. Depois me lembra na próxima aula que eu passo o link para todo mundo, o do Gustavo Guanabara. É muito bom esse curso, cara, é muito bom. Várias pessoas falando que já conhecem o Guanabara, o Gafanhoto, e que recomendadíssimo. Eu fiz o curso deles e vocês um dia se perguntarem para mim, eu posso abrir aqui meu PyCharm, mas vocês vão ver os 100 exercícios feitos. Não é copiado não, eu fiz mesmo. Foi muito bom. Lucas Souza, cara, eu acho que você tem completa razão no que você falou. Deveria ter falado mais disso nessa aula de hoje, mas não falei. Eu acho que a universidade atualmente está perdendo um tempo violento ensinando vocês a fazer as coisas na mão. Tá? Então, vocês estão perdendo 3 semestres, 4 semestres aprendendo um cálculo que eu fiz em 10 minutos com vocês. Pergunta, será que esses 3 semestres não poderiam ter sido usados para vocês aprenderem a aplicar, construir, pensar, do que ficar decorando uma coisa que você nunca vai usar na sua vida? Você me perdoa, mas eu vou ser sincero, eu sou professor, eu sou físico formado e eu nunca na minha vida fiz uma derivada fora de uma sala de aula. A não ser cursos didáticos, na mão. No computador eu faço uma modelagem que me dá a resposta, que é isso que o mercado de trabalho quer. Então eu acho que você tem razão no que você fala. Eu acho que a faculdade, atualmente, ela está fazendo o aluno perder muito tempo com coisas completamente desnecessárias. Pra vocês terem ideia, o Google e a Apple já estão contratando pessoas sem faculdade. Você não precisa de faculdade para entrar no Google. Os caras te ensinam tudo que você precisa lá, cara. Se você for na faculdade, eles vão te poluir, eles vão te converter, eles vão te doutrinar. Lá no Google, na Apple, você não precisa disso. Então, o futuro está... Isso, eu faço cálculo só para terapia. O que eu sei fazer na mão, vai fazer ali. Mas em princípio, na prática, a gente não usa nada disso, né? Legal, obrigado. Eu vou pegar todos esses links e depois eu passo para vocês na próxima aula. Então, perguntaram para mim, essa pergunta é extremamente legal, mas professor, a gente não vai ficar muito dependente da máquina se ela calcular para a gente? Fala para mim se você é independente de alguma máquina hoje em dia. Tira seu celular, o que você faz? Fica sem energia na tua casa, o que você faz? Eu sei fazer a coisa em casa porque eu sou da época do analógico, eu sei jogar stop no papel, eu sei jogar batalha naval no papel. Agora, se pegar uma criança e tirar a energia elétrica dela, ela chora, cara, ela vai chorar. Ela vai chorar muito. Foi aquilo. Problema de interação, daí eu não consigo ajudar muito vocês, não. Porque a gente fazendo. Se nós professores temos essa discussão, não, eu falo sozinho, cara. Isso eu falo com vocês. Esse meu discurso é um discurso solo. Também que eu tenho vocês para conversar dessas coisas. É muito difícil você convencer alguém que ele está errado. É muito difícil você convencer um professor com doutorado que tudo que ele aprendeu não vale mais nada, que ele tem que aprender tudo. Eu tenho meu título,
cara. Você que se vire. Não é mais assim, não, tá? Eu acho que essa é a grande mudança. A gente tem que baixar a bola e continuar aprendendo. Eu, como doutor, eu tenho a obrigação moral de aprender antes do que vocês, não de mandar vocês aprenderem e ficar dando risada. Acho que essa é a coisa aí. Ah, Ivan, em Python, cara, as limitações são. A única limitação é você, o usuário. Você pode fazer sites, você pode fazer jogos, você pode fazer muitas coisas e mais. Se o Python não fizer, você pode ser a pessoa que vai fazer ele começar a fazer. Python é uma linguagem aberta, então você pode criar o que você criar. Isso que é legal do Python. Eu sou professor da Unip. Putz, eu dei aula de um monte de matéria na época presencial. Atualmente eu estou só com programação de computadores, tá? Mas CFDV, equações diferenciais, CGA, TMA, TFGE, mecânica da partícula, eletricidade básica, termodinâmica, complemento de física, todas essas matérias, teoria e laboratório. Isso eu lembro. Beleza, ainda bem que foi o Leno, e não foi o. Eu também fugiu o nome do Bazinga, velho. Fugiu o nome. Ainda bem que você falou que eu sou o Leonard. Tô me zoando. Do Big Bang Theory. Big Bang Theory, cara, se eu falar a verdade, eu sou com certeza um daqueles carinhas ali, porque eu trabalhei com física experimental, o Sheldon. Eu não sou o Sheldon porque eu sou físico experimental. Eu trabalho no laboratório, tipo o Leonard. Então, aquelas piadas são parte do meu dia a dia mesmo. Aquilo lá foi feito por físicos, cara, e aquele tipo de piada existe mesmo. Eu tenho um quadro branco aqui na minha casa com pontas certas, tá? Ah, meu quadro branco só tem contas certas aqui. Legal, eu tô vendo que eu vou conseguir pelo menos dar uma chacoalhada e incentivar vocês em alguma coisa bem legal. E pode ter certeza, cara, essa é uma informação que vai ficar para a vida toda. Você aprender a programar em Python. Ah, tô vendo aí. Beleza? Tô vendo vocês. Depois eu vou ligar aqui o LOLzinho e vou aceitar vocês lá. Fala, Carlos, tô vendo você aqui. Ah, você vê? Bacana, tem uma luzinha aí atrás também. Eu tô vendo vocês aqui, não.